Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Bom dia a todos. Amém. Bom dia. Agradecer, Deus, por mais um dia, Pai. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo Teu perdão, porque o Teu perdão nos alcança todos os dias, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, Pai. Abençoa cada um que vai estar entrando nesta live, Deus, em nome de Jesus. Abençoa esse aplicativo, Pai. Que ele possa espalhar cada vídeo, cada live, Pai, para muitas e muitas pessoas, Pai. Para que a Tua palavra, Pai, chegue às pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar me ungindo. Que eu possa ser servo do Senhor sempre, Pai, para levar a Tua palavra a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. João capítulo 12, do 1 ao 26, vai dizer assim. João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aleluia. Então Maria, tomando uma libra de ungento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do ungento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse ungento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai para o dia da sepultura, guardou isto. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temais, ó filho de Sião. Eis que o filho vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e isso se fizera. Aleluia. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, há muito fruto. Aleluia. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bom dia, amor. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 14 e 15. Vai dizer assim a palavra. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asá, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asá fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou dos altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Aleluia. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus. Buscamo-á-lo e dei-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavés e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, que saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asá saiu contra ele, e ordenaram a batalha do vale de Zefata, junto a Maressa. E Asá clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asá e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asá e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram tantos dos etíopes que já não haviam neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram ali muito grande despojo, e feriram todas as cidades dos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asá, e disse-lhes: Ouve-me, Asá, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes e o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações.
sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asá estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele um grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asá. Aleluia. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, num despojo que lhe trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor, e também a Maacá, mãe do rei Asá. Ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asá destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asá foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro, e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asá. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 77 vai dizer assim: clamai a Deus com a minha voz. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queimava-me o meu espírito, desfalecia. Sustentantes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança ao meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitara o Senhor para sempre, e não tornara a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira?
E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Aleluia. Com teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremem, os abismos também se abalam. Grossas nuvens se desfalecem em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correm de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conhecem. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Provérbios, capítulo 7, vai dizer assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os ao redor, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento de seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outras nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para seu encontro. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso custará sua vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para o caminho dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Bom dia, Miguel. Aleluia. Livro O Peso da Glória. Eles achavam bom para nós estar sempre consciente de nossa mortalidade. Estou inclinando a pensar que eles estavam certos. Toda a vida animal em nós, todos os esquemas de felicidades que estão centrados neste mundo, sempre estiveram fadados ao fracasso. Em tempos de normalidade, somente os mais sábios podiam reconhecer isso. Agora, até o mais estúpido de nós sabe. Vemos de modo inequívoco o tipo de universo em que estamos vivendo todo esse tempo e devemos acertar as contas com ele. Se tínhamos esperanças não cristãs acerca da cultura humana, elas estarão agora destroçadas. Se pensamos que estivemos construindo um céu na terra, se procurávamos por algo que iria mudar o mundo presente, de ser um lugar de peregrinação para uma cidade permanente que satisfaz a alma de uma pessoa, estamos desiludidos e não é sem tempo. Porém, se pensarmos que para algumas almas em alguns tempos a vida acadêmica oferecida humildemente a Deus era, em seu pequeno próprio modo, uma das abordagens indicadas para a realidade divina e a beleza divina que esperamos um dia desfrutar, podemos sim continuar a pensar deste modo. Por que não sou um pacifista? A questão aqui é se prestar serviço militar nas guerras obedece à ordem da sociedade civil a qual pertencemos. É uma ação perversa, uma ação moralmente indiferente ou uma ação moralmente obrigatória. Ao perguntar como decidir sobre essa questão, estamos levando uma questão muito mais geral. Como decidimos aquilo que é o bem e o mal? A resposta usual é que fazemos orientados pela consciência, mas provavelmente ninguém está agora pensando na consciência como uma faculdade separada, como um dos sentidos. De fato, isso não pode ser tomado dessa forma, pois uma faculdade autônoma como um sentido não pode participar de uma discussão. Você não pode argumentar com um homem para que ele veja a cor verde se ele está vendo a cor azul. Porém, a consciência pode ser alterada por um argumento. Se você não pensava assim, não teria me convidado a vir e discutir com você sobre a mortalidade de obedecer à lei civil, quando ela nos manda servir nas guerras. A consciência, portanto, implica o homem totalmente engajado num assunto específico. Aleluia. Final da tempestade. Jonas. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na fúria. Jonas 1, 5 ao 15. Aleluia. A tempestade arrancou o controle das mãos de Jonas. O profeta havia perdido a única coisa que achava que tinha, e quando aqueles homens o jogaram ao mar, ele ficou à deriva. Acho que a coisa mais agonizante para quem pensa que tem um controle é ficar à deriva, não saber para onde está indo, o que fazer ou como se portar. Ali, aquela situação, imagino o desespero daquele homem, sem saber se viveria, morreria ou o que aconteceria em seguida. Então a palavra nos diz que Deus enviou um grande peixe
que engoliu a Jonas. Agora pense, imagine ser engolido por um peixe e permanecer em sua barriga durante 3 dias e 3 noites. Essa história me choca. Pense no cheiro horrível, na escuridão, no pânico de achar que talvez ele nunca mais sairia dali, de dentro, e no arrependimento por não ter sido obediente logo de cara. Mas o curioso é que até mesmo o peixe obedeceu à voz de Deus. E Jonas não, assim como na história de Moisés, em que a sarça se rendeu à vontade divina, mas o Egito se recusou. Além disso, vemos na Bíblia que a tempestade, o vento, o mar, o sol, as estrelas, tudo obedece à voz de Deus. Até um jumento obedeceu à sua voz. Números 22, do 22 ao 35. Mas nós, como somos teimosos para escutar e nos submeter de primeira, porque no fundo pensamos que conseguimos controlar as coisas e que somos bons nisso, não obedecemos ao Criador. Por isso, se eu pudesse dar um conselho, diria: pare de lutar contra Deus. Afinal, é impossível se esconder dele e ser satisfeito plenamente longe da sua presença e vontade. Se você não ceder o controle para o Senhor, saiba que a tempestade e as circunstâncias, uma hora ou outra, acabarão roubando de você. Paz do Senhor, Rayane. Então, antes que a tempestade o arranque de novo, antes que a situação o tire mais uma vez, antes que o dia mau se apresente a você novamente, entregue a Ele, entregue a Deus o controle da sua vida. Admita, você não é autossuficiente para controlar a sua vida. Você não é capaz de fazer sozinho. A graça de tudo é entender que o livre-arbítrio é real, mas que Deus sempre criará meios para nos mostrar o caminho até sua vontade. Aleluia. O que está em nossas mãos é o que faremos com isso. Ah, mas eu sei para onde eu vou. Não, nós pensamos que sabemos. Pare de lutar contra aquilo que Deus tem para você. Pare de resistir aos planos dele para a sua história. Parou? Aleluia. Deus é maravilhoso. Muitas vezes achamos que nós estamos no controle. Não, sou eu que faço. Sou eu que faço a minha história. Sou eu que escolho o que eu vou viver. Pare com isso. Deixe que Deus escolhe os seus caminhos. Deixe que Deus faça acontecer na sua vida. Amém. Livro O Escudo de Proteção de Deus, Salmo 91. Que declaração maravilhosa! O desejo do Senhor é sabermos que mesmo que 1000 caia ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, isso não nega a promessa de que a destruição não se aproximará de quem crê e confia na palavra de Deus. Uma outra versão da Bíblia diz: não chegará a ti por nenhum motivo. Salmo 91, verso 7, ênfase adicionado. Ele quer dizer exatamente isso. Não é por acidente que essa pequena declaração está escondida no meio desse salmo. Percebemos qual fácil é tornar-se temeroso quando desastres ocorrem à nossa volta. Começamos a nos sentir como Pedro, quando andou sobre as águas, até Jesus. É fácil perceber como ele começou a afundar, com as ondas, quando viu a turbulência da tempestade ao redor dele. Deus sabia que haveria tempos em que ouviríamos tantas notícias ruins, veríamos muitos necessitados e encontraríamos tanto perigo à nossa volta, que nós sentiríamos esmagados por ele. E isso ele nos avisou de antemão, que milhares cairiam ao nosso lado. O Senhor não quer que estejamos desprevenidos, mas nessa questão temos uma escolha a fazer. A decisão está em nossas mãos. Ou corremos ao seu abrigo com fé, e o perigo não se aproximará de nós, ou vivemos de maneira que o mundo faz, não percebendo que há algo que podemos fazer a respeito.
O Salmo 91 é uma medida preventiva da parte de Deus para seus filhos contra cada mal conhecido pela humanidade. Não há em outro lugar tal garantia de proteção, incluindo a ajuda de anjos e promessas, assegurando-nos nossa autoridade, estabelecida por meio de uma aliança, e que ofereça um pacote completo para viver neste mundo. É uma medida ofensiva e defensiva para evitar qualquer mal antes que ele tenha tempo de atacar. Não é apenas uma cura, mas também um plano de prevenção completo. Aleluia. Depois que a palavra de Deus renovou nossa mente, é um tremendo vislumbre perceber que, ao contrário do que o mundo pensa, não temos de estar entre os 10.000 que cairão à nossa direita. Aleluia. Somente com os teus olhos olharão e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, verso 8. Você verá alguma recompensa, pagamento, sendo distribuída de tempos em tempos. Nesse ponto está o julgamento. Cada pecado será exposto mais cedo ou mais tarde e pago. Um ditador mau cairá, um agressor injusto será impedido de continuar a cometer violência. Um tirano pagará por seus crimes contra a humanidade. Um erro será retificado. A recompensa dos ímpios fala de justiça. Guerras foram travadas onde um lado detinha uma causa justa e, consequentemente, venceu o mal. A justiça de Deus declara que a maldade não triunfará. Os seguidores de Hitler no mundo não vencerão. Governos comunistas cairão e as trevas não extinguirão a luz. Aleluia. Esse versículo deixa claro que somente contemplaremos os acontecimentos. A palavra somente detona de uma proteção de apenas ver e não experimentar o mal. Aleluia. Além disso, também destaque para que a maldade que enxergamos não entre em nós. Somos separados no sentido de que não permitiremos que o ódio de nossos inimigos nos mude. Aleluia. Vamos olhar para passagens bíblicas por um momento com uma fé em mente. Será que às vezes caímos na descrença? A fé em Deus, em seu Filho Jesus e em sua palavra é contada aos olhos do Senhor como justiça. No entanto, quando não cremos em certo nível, colocamos nas categorias dos ímpios. Em determinadas ocasiões, embora eu seja cristã, tenho sido descrente em relação a receber tudo da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Santo, 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 santo. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vou estar encerrando agora. Aleluia. Obrigado a todos que estiveram aqui. Deus é maravilhoso. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz, porque somos livres, somos libertos de todo o mal, Pai. Senhor, obrigado pela tua proteção, Deus. O Senhor nos protege e nos livra, Pai, de todo o mal, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um que entrou aqui nesta live, que vai ver, Pai, essa live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo, hoje e sempre.